E aí galerinha, tudo bom? Eu sou Mariano Júnior, videozinho aqui bonito, na mão, a respeito das grandes secas no Ceará. Vamos fazer essa trilogia, dando início com a seca de 1877 a 79, depois a seca de 1915 e finalmente a seca de 1932, beleza? Vamos lá. A seca de 1877-79 ela é marcante por vários motivos. O primeiro e principal é pela catástrofe humanitária que se verificou no nosso estado. Na realidade, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba foram aqueles que mais sofreram com essa seca. Professor Mariano, ocorreram outras secas tão graves quanto essas anteriormente na nossa história? Se sim, não foram tão bem documentadas como esta, ou a partir dessa, houve uma preocupação maior em denunciar o descaso do Estado e registrar as mazelas que o povo estava submetido. A questão da gravidade da seca é perceptível quando as famílias ricas e abastadas dos sertões migraram saindo do sertão central, indo para a região de Serra, Chapada do Araripe, Serra Grande, que é Ibiapaba, e o maciço de Baturité, para a área das vazantes dos rios, nas nascentes, onde havia um pouco de água e pasto ainda para o rebanho e para as famílias, que seguiam numa viagem ou numa caminhada lúgubre de sofrimento e dificuldades. E isso eu estou falando das famílias ricas, que iam com as suas carroças, seus vaqueiros, ajudantes, seu rebanho, e era um momento difícil. Agora, dito isto, imagine qual era a situação das famílias pobres. Era de desespero total. A maioria saía andando sem rumo pelas estradas e vislumbravam que chegar até os centros urbanos, chegar até cidades como Aracati, Sobral, Fortaleza, lhe daria ali uma chance de sobrevida. E no caminho, muitos, milhares padeceram de fome e sede. Nós temos registros dessas pessoas em atos de desespero, comendo cachorro, rato, até mesmo casos de canibalismo, sim, desenterrando pessoas mortas, inclusive entes queridos, para poder comer a carne e ali sobreviver. Os centros urbanos eram o principal destino e, sobretudo, Fortaleza. Fortaleza, Aracati e Sobral tiveram, que eram as principais cidades, por isso aí cito, tiveram um aumento exponencial da sua população. E é exatamente no momento que esse aumento populacional se torna mais agudo, é que as autoridades vão tentar intervir para poder acalmar os problemas relativos aí à seca. A economia viveu uma grave crise por conta da cotonicultura, que já vinha em dificuldades em decorrência da queda de preço no mercado internacional, e com a seca, obviamente, essas lavouras serão devastadas. Os grandes fazendeiros, as pessoas ricas, elas vão conseguir manter uma renda vendendo os negros escravizados, os africanos escravizados, para o sudeste cafeeiro. Mas é uma atividade onde eu vendo essa pessoa, esse negro escravizado, recebo dinheiro e aquele dinheiro vai sendo gasto. A única atividade que prosperou de forma significativa aí na seca de 1877 e 79 foram as grandes casas comerciais, sobretudo as de Fortaleza, com destaque histórico aí para Boris Freres, que era formado por dois irmãos franceses que vieram investir aqui alguns anos antes e se depararam com essa oportunidade. Inclusive, eles vão, em alguns momentos, se queixar da distribuição de alimentos pelas autoridades. Porque teve o ano de 77 todo, o desespero já instaurado, e aí em 78 é que depois de muita insistência do governador aqui do Ceará, o governador Caetano,
Caetano Cavalcante, ele conseguiu a remessa de dinheiro e de alimentos para Fortaleza, porque os políticos do Partido Conservador lá no Rio de Janeiro, que representavam a província do Ceará, falavam que era um exagero que estava se falando a respeito da seca. O governador era conservador e por isso era atacado pela imprensa liberal. Aí os deputados na corte, inclusive o grande romancista José de Alencar, diziam: não, a seca não é tão grave, é uma questão política. Como os jornais são liberais, eles estão batendo no governador para desestruturar o partido. Aí quando a ajuda chega, já chega um pouco tarde para muita gente, certo? O governo imperial chegou a mandar mais de 300 navios no ano de 1878 com alimento para ser distribuído aqui para a população miserável que estava em Fortaleza e, como já dito aí, em todo o estado do Ceará. Como solução para essa migração descontrolada para Fortaleza, teve-se a ideia da construção dos abarracamentos. E a partir daí se tornou uma prática absolutamente comum entre todas as autoridades. Você terá, na seca de 1915 e na seca de 1932, a imitação ou a continuidade desse tipo de prática, que era o quê? A construção de locais, teoricamente, de recepção para os flagelados, para dar assistência, que o objetivo era qual? Os flagelados estão chegando a Fortaleza. Chegam a centenas por dia. Onde abrigar essas pessoas? E aí é construído o abarracamento, para dar auxílio imediato. É comida, remédio e abrigo. Mas depois desse auxílio imediato, que esses flagelados, alguns melhoravam, nem tanto, mas queriam sair de dentro dessas construções, aí, opa, não. Você só sai se for para trabalhar, porque é o período da construção da Belle Époque em Fortaleza. Por que conter essas pessoas dentro do abarracamento? A elite comercial e política da cidade de Fortaleza não aceitava, não gostava da presença dos flagelados pelas ruas da cidade. No momento dito de prosperidade local e específico, eles não queriam a realidade ali na sua cara, né? Pessoas famélicas, esfarrapadas, andando pela cidade, pedindo esmola. Não quero e pronto. Tanto que a disciplina, e botei entre aspas, porque é uma disciplina no sentido de estabelecimento de regras, mas de muita violência contra os flagelados. Violência física e psicológica. Você terá inúmeros relatos de indivíduos que morreram nas mãos dos guardas, daqueles que eram responsáveis pelo abarracamento, e não se ficou provado que aquele indivíduo que veio a falecer tinha cometido de fato algum delito. Muitas vezes era apenas por um desentendimento banal e havia ali um exagero. A civilidade imposta aos imigrantes. O cara está num momento de desespero total da sua existência e querendo se estabelecer 1001 regras baseadas nessa ideia da Belle Époque, de vestimenta, comportamento. As pessoas de Fortaleza tratavam os flagelados como se fossem bárbaros, como se fosse um povo de outra nação, nem cearense o era, ou não, fortalezense não era, mas não se queria o mínimo de identidade com eles, então forçava-os a viver de acordo com quem já vivia aqui. Enquanto isso, escândalos apareciam. Falei há pouco da verba e do alimento mandado pelo Império para apaziguar e diminuir o desespero das vítimas da seca. E indivíduos encarregados de distribuir a comida e políticos vão desviar esses recursos ou simplesmente para ficarem ricos ou vão usar como moeda de troca em eleições, certo? Utilizando-se da miséria alheia. Não foram apenas aqueles que estavam envolvidos diretamente nos abarracamentos que exploraram esses coitados flagelados. O Estado vai criar uma estrutura de construção e desenvolvimento de Fortaleza baseado nessa mão de obra, dizendo: olha como nós somos legais, vamos deixar essas pessoas trabalhar aqui, vamos lá no abarracamento, tirá-los de lá e colocá-los para trabalhar aqui na cidade, na construção das ruas, das avenidas,
dos prédios novos. Afinal de contas, Fortaleza dava a passos largos, estava a passos largos no processo de modernização. E aí essa mão de obra vai ser paga com alimento, não se pagava salário. E o discurso da caridade é esse. Tanto o Estado quanto a iniciativa privada, quando empregava o flagelado, achava que estava fazendo um bem danado a essas pessoas. Na realidade, estavam se aproveitando de uma situação de calamidade pública total. E o lance de segurar a galera dentro do abarracamento e colocá-las para trabalhar, para ocupá-las, além de dar os alimentos, é resultado do medo de revoltas e saques na cidade que ocorreram, de atacarem armazéns, principalmente de alimentos, lojas que vendiam comida. Entrava-se a multidão ensandecida, a horda faminta, saqueava tudo e ia embora. A pressão social e o medo de uma grande revolta no Ceará e em Fortaleza era tamanho que o Estado pegou uma grana e reservou para pagar passagem para quem quisesse migrar. Quem queria ir para o Centro-Sul trabalhar com o café ou nos serviços ao redor da atividade cafeeira, boa sorte. Quem quisesse ir para o Norte trabalhar na exploração da borracha, boa sorte também. O objetivo era qual? Das elites? Explorar essa mão de obra onde lhe desse vantagens, evitar que eles atrapalhassem a modernização da cidade e contê-los de toda forma. E assim cria-se um padrão de ação do Estado em relação aos flagelados, mas não se cria um padrão para se resolver os problemas de desigualdade social que antecediam a seca e eram agravadas por ela. Ok? Beijo, um abraço. Próximo vídeo você vê já.